Nós vamos continuar a nossa série investindo em grandes relacionamentos. Semana passada tivemos a primeira mensagem e nós aprendemos que o alvo da vida é amar. Muitos têm como alvo, como objetivo da sua vida ser um grande profissional, ou ter uma boa casa, ou viajar muito. Nada de errado com isso é tudo muito bom e tem que buscar mesmo. Contudo, o maior alvo da nossa vida é amar. E hoje nós vamos ver a segunda mensagem dessa série. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Quando Deus criou o homem, olhou para Adão, e viu que o negócio não estava muito bom para o lado de Adão, ele foi, criou a sua mulher, criou a Eva, e de lá para cá, nós vivemos em comunidade. A Bíblia me ensina que nós, seres humanos, somos criados para viver em comunidade. E se vivemos em comunidade, não tem como não nos relacionarmos. O ser humano é um bicho gregário. Já falei isso aqui uma outra vez. O que é um bicho gregário? É um bicho que precisa de outros bichos da sua espécie para viver, senão não vive. Eu lembro quando papai tinha aquário, comprou lá alguns peixes. O Paulistinha, por exemplo, não fazendo nenhuma alusão ao Corinthians, claro que não, mas tem um time, um peixinho que se chama Paulistinha. Nós compramos a primeira vez, muito bonitinho, e nós compramos uns 3 ou 4. Ele ficou nadando no primeiro dia, nadando no segundo dia, no terceiro dia morreram todos, e nós não teremos porquê. Aí fomos ver na enciclopédia. O Paulistinha é um bicho gregário, é um peixe gregário, precisa de pelo menos uns 20 dele, um bom cardume, para que possa sobreviver no aquário. E compramos de novo uns 30 bichinhos daquele, era um peixinho pequenininho, fininho assim. Era muito legal, porque eles todos 30 iam e voltavam no aquário e viveram lá muito tempo. O ser humano é assim, é um ser gregário. Em outras palavras, significa que eu preciso de você e que você precisa de mim, e nós não podemos de maneira alguma viver um sem o outro. E não é por acidente que quando a pessoa comete algum delito muito grave, ou mesmo na prisão, ela comete alguma coisa muito grave, ela é colocada numa solitária. O confinamento solitário é uma grande punição. Me recordo agora, alguns anos atrás, quando eu vi a entrevista do Fernando Beiramar, quando ele estava preso numa solitária, aquele regime especial, e ele deu uma entrevista, acho que foi para o Fantástico naquela época, que a coisa mais terrível era ficar sozinho, e ele passava semanas sem ninguém. Isso para ele era terrível. Ficar solitário é muito ruim. Nós precisamos nos relacionar, até porque relacionamento determina a sua felicidade. Os relacionamentos são a fonte tanto de grandes prazeres na sua vida, é ou não é, quanto de sofrimento. Você pode se alegrar com o relacionamento com alguém, mas também pode sofrer muito diante de um relacionamento difícil com alguém. Um relacionamento tanto pode fazer você se sentir um miserável, quanto pode você se sentir muito bem. E os psicólogos, é interessante isso, eles dizem que a maioria, perceba, a maioria dos problemas emocionais tem as suas raízes em relacionamentos errados.
Um outro detalhe triste, mas importante de você saber: a maioria dos suicídios acontecem por causa de relacionamentos doentios. Infelizmente, com certeza, essa semana a gente vai ler o jornal ou vai ler o site na internet e vai haver aquela fatídica notícia: esposa mata marido, ou namorado se suicida por conta de romper com a namorada. Quase todo dia, se não todo dia, tem uma notícia disso. Maus relacionamentos. Relacionamentos são tão fundamentais para qualquer pessoa que eles têm o poder de 3 coisas para a nossa vida. Primeira coisa, definir a nossa vida. Os relacionamentos definem a nossa vida. Segunda coisa, os relacionamentos podem determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso. E a terceira coisa, os relacionamentos podem desenvolver o nosso caráter. Algum tempo atrás eu li uma definição muito interessante sobre caráter. O que é caráter? Caráter é aquilo que os outros dizem de você. Bem interessante essa, né? Caráter é aquilo que os outros dizem de você. Então, os relacionamentos podem definir a sua vida ou a nossa vida, podem definir o nosso sucesso ou o nosso fracasso e desenvolvem o nosso caráter. Quem você será daqui a 1 ano vai ser determinado por 2 situações. A primeira, aquilo que você permitiu que entrasse na sua mente, isso vai determinar quem você será daqui a 1 ano, mas eu não vou trabalhar com isso hoje, não vou falar sobre esse tema hoje, mas quem você será daqui a 1 ano será determinado pela segunda situação, que é o que a gente vai falar: as pessoas com as quais você se relaciona. Então entenda que o relacionamento determina tudo isso e vai fazer de você alguém melhor ou alguém pior daqui a 1 ano. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 diz: as más companhias corrompem os bons costumes. E você vai me dizer agora um monte de ditado que parece igual a esse daí. Por exemplo, quem com porco come, né? É isso aí. É isso aí. Como é que é isso aí? É esse aí. Diga-me com quem andas. Mais algum aí? Nesse sentido. Lembra aí, gente? É isso aí. Então, relacionamento, más companhias, isso tudo é muito importante para nós. Com quem gastamos o nosso tempo é quem nos influencia. Papai, mamãe, presta bem atenção, você que já tem filho aí na faixa dos 8 anos até casar e ir embora para a casa deles. Com quem os seus filhos andam é que estão influenciando a eles. Com quem você anda é quem está te influenciando. Na nossa sociedade de hoje, os relacionamentos estão se rompendo muito facilmente. Por quê? Poucas pessoas sabem como se relacionar bem. E eu falei semana passada, relacionamento é tão vital e tão misterioso, e tão difícil para o ser humano, que quantas ciências nós criamos para estudar relacionamento, né? Pedagogia, psicologia, sociologia, relações. Então é um negócio assim complicado. E hoje em dia, relacionamentos estão cada vez mais fáceis de serem rompidos ou de corromperem a gente, porque poucas pessoas sabem como se relacionar bem. E pior, nós não temos ao nosso redor bons modelos para isso. Me diz aí um bom modelo para você seguir
ao seu redor, estou falando de Jesus não, fora da Bíblia, bons modelos para a gente seguir. Na TV com certeza não temos nenhum, não adianta. Me diz francamente, qual bom modelo você pode tirar de uma novela como Malhação, ou da Babilônia? Qual bom modelo você pode tirar de programa tipo Pé na Cova? Olha o nome dos programas: Pé na Cova, Tapas e Beijos, Sexo e as Negras, e por aí vai. Que bom modelo você tira de programas como esse? E me desculpe a franqueza, mas como eu sou pastor e sou seu pastor, posso falar francamente. Se você investe tempo precioso da sua vida assistindo esses outros programas, seja da Rede Nojo, seja da Rede TV, da Band, seja lá qual for, você está investindo em lixo, com todos os defeitos que o Renato Russo, aquele cantor, tinha, mas era um homem muito inteligente, e ele teve um filho, e antes de morrer, ele disse para a mãe: só deixa o meu filho assistir o Discovery Channel. E naquela época não tinha tanta facilidade como nós temos hoje de TV por assinatura. Ele já sabia o que era bom para o filho dele. Nós vimos na semana passada que a Bíblia diz que o amor é a base para os nossos relacionamentos. Nós todos sabemos disso. Mas o problema é que a maioria das pessoas não entendem bem o que o amor é. Nós precisamos definir o amor. Deus dedicou um capítulo inteiro da Bíblia para falar isso, dizendo que o amor é isso, ou que o amor não é aquilo. Então, antes da gente passar para a paciência, vamos entender o que Deus diz ali, quando Ele fala que o amor é paciente, em 1 Coríntios 13, 4. Deus diz aqui que quando você se relaciona com as pessoas na busca de grandes, de saudáveis, de crescentes relacionamentos, a primeira coisa que você precisa é ser paciente. Se você quer se relacionar muito bem, ter grandes relacionamentos, Deus já começa. O amor é que você precisa amar, né? O grande alvo da vida é o amar. E Deus diz lá em 1 Coríntios 13, 4, o amor é paciente. E como é que Deus sabia disso? Preste atenção. Deus é infinito. Deus não tem princípio nem fim. Deus é. Um outro detalhe acerca de Deus é que Deus é atemporal. Para Deus não tem o nosso tempo aqui. Deus é temporal. Mas na questão de relacionamento com os homens, Deus possui milhares de anos de experiência em lidar com as pessoas. E aí, Deus precisou ter paciência, muita paciência com a gente. Deus precisou e precisa ter muita paciência comigo. E eu sei que com você também. Olha que interessante. Deus fala aqui que o amor é paciente. E essa palavra paciente, em 1 Coríntios 13, 4, no grego, que é a língua original do Novo Testamento, significava levar muito tempo até ferver. Entendeu? Então, quando Deus diz aqui o amor é paciente, Ele está querendo dizer: olha, o amor tem que levar muito tempo até ferver. Sabe aquele seu primo? Sabe aquele seu amigo? Sabe aquela sua cunhada que tem pavio curto? Isso significa essa necessidade de se ter um pavio comprido, porque as pessoas têm um pavio curto. E Deus fala lá: o amor é paciente, o amor leva muito tempo até ferver, o amor tem que ter um pavio comprido e não um pavio curto. E essa palavra é usada na Bíblia somente para pessoas.
O amor é paciente. Mas nada precisa ser paciente. O amor que nós temos pelas pessoas precisa ter paciência, precisa levar muito tempo até ferver. Significa que você não precisa, se não dá para contar até 10, meu querido, se você for contar até 10 e não der certo, conta até 20, conta até 30, porque o negócio é sério. Você precisa levar um longo tempo para ferver quando se relaciona com as pessoas. O amor é paciente. Isso significa que é amável ser paciente. E o contrário também. É grosseiro ser impaciente. Se é amável ser paciente, é grosseiro ser impaciente. Quando sou paciente com os meus filhos, eu sou amável. Quando eu sou paciente com a minha esposa, eu sou amável. Quando eu sou paciente com a minha cunhada, eu sou um santo varão, homem de Deus, muito amável, né? Porque ser paciente com cunhada vai além de tudo que a gente faz. E quando eu sou impaciente, eu sou grosseiro. Porque a paciência é tão vital nos relacionamentos. Porque Deus começou logo falando em 1 Coríntios 13, dentre tantas outras virtudes, quando deu as primeiras instruções sobre grandes relacionamentos. Por que a paciência é a mais importante? Primeiro, porque cada pessoa é diferente. Cada um de nós somos aí 7 bilhões e alguns milhões de pessoas no mundo. E segundo os estudos, se for juntar todas as pessoas, desde Adão e Eva até hoje, nasceram e existiram aí cerca de 15 a 16 bilhões de pessoas, e cada uma delas diferente. Não existe nenhuma igual à outra. Os gêmeos não são iguais. Irmãos, por mais que sejam, não são. Um é 6 volts, o outro é 220 volts. Um é calado, o outro fala são irmãos, mas são diferentes. Pessoas são diferentes. No capítulo 12, no verso 6, Paulo fala assim: Deus trabalha com diferentes pessoas através de diferentes métodos. Tem uma sigla que ele usa aqui, da Rede Spirit, né? Fala o seu shape. Shape é a palavra em inglês para forma. E em português, a sua forma. Vai aparecer aqui um acróstico que a gente vai explicar. Então, por que cada pessoa é diferente? Por causa da sua forma. Volta primeiro aí. Sua formação espiritual. Porque você é diferente do outro. As habilidades especiais que Deus deu para você servir a Deus e estabelecer o relacionamento com Deus e com as pessoas. Deus te deu uma formação espiritual só para você. Por exemplo, imagine se eu pegasse o microfone para cantar, igual a Cíntia canta. Não dá, não é verdade? Ela tem a voz para cantar, e eu já não tenho voz nenhuma para cantar. Imagine, por exemplo, já que eu estou falando de paciência, se eu tivesse, eu queria ter, mas não tem, o jeito eu já queria falar com vocês, porque comigo ela fala sempre diferente, né? Mas com vocês, né, Jaque? Ela fala com vocês de um modo que eu fico pensando, um dia ela vai falar assim comigo. Formação espiritual. Segundo, letra O, opções do coração. Nós somos motivados de forma diferente. Nós temos interesses diversos. Coisas que motivam você não me motivam e vice-versa. Por exemplo, eu estou ansioso para chegar ao dia 15 de dezembro, porque vai estrear o episódio 7 de Star Wars. Eu estou vendo lá, mas agora eu sei que a maioria de vocês não está nem aí por Star Wars, né? Tem 2 lá em cima que estão lá da produção que estão gostando, né? O Vitor já falou que vai levar a Gabriela para assistir, ela vai vibrar. Mas, entendeu? Nós temos opções do coração diferentes. Eu não entendo como tem
gente que torce para aquele negócio lá da Gávea, assim como tem gente que não entende por que eu torço lá para a colina. É diferente, opções do coração. Nós temos batimentos cardíacos diferentes em nossos corações. O outro, o R, recursos pessoais. Nós temos diferentes habilidades, talentos naturais, capacidades diferentes. Hoje, indo embora da igreja, a minha sogra, que é uma mãe, teve um motorista que me deu uma fechada quando eu passei ali em Andrade, e eu reclamei. A minha sogra, com aquela paciência de mãe que ela tem comigo, que a filha deveria de ter, mas não tem, mas a sogra tem. Meu filho, ele não dirige igual você. Você sabe dirigir muito bem, ele dirige. Eu fiquei até com pena do cara. Realmente, deixa ele pra lá. Então, nós temos habilidades diferentes, por isso que nenhum é igual ao outro. Mas um modo de ser forma, agora é o M, modo de ser. Nós temos personalidades diferentes, temos percepções e valores diferentes. Uns são tímidos, os outros são extrovertidos. Tem aqueles que gostam de rotina e tem aqueles que gostam de variar. Tem aqueles que gostam de viajar, tem aqueles que só gostam de ficar em casa. Então nós temos um modo de ser diferente. E por fim, a letra A, áreas de experiências. Todos nós temos diferentes origens, diferentes necessidades. E por conta dessas 5 coisas, que é a forma como Deus nos moldou, não há ninguém no mundo, nesses 7 bilhões de pessoas, igual a você. Você é muito diferente. Você é muito complexo. Não há ninguém igual a você. Quer ver um teste? O copo. Olha o copo. Agora eu quero que vocês respondam francamente. Sejam sinceros para o negócio valer a pena. Tá bom? Sejam bem sinceros. Tem que ser sincero, senão não vai valer. Quem acha que o copo está meio cheio? Levanta a mão. Meio cheio. Meio cheio. Pode baixar. Quem acha que o copo está meio vazio? E tem a gente que não acha nada, Porque, Ora, gente, a gente não acha nada. Ou o copo está meio cheio, porque está até metade, ou está meio vazio, porque está metade. Tem uns que não acham nada, então não estão vendo aqui, o copo está pela metade. Meio cheio ou meio vazio, vai depender da pessoa. Uns acham que está meio cheio, outros acham que está meio vazio. Vai depender de cada um. Nós temos diferentes perspectivas. Mais um exemplo. Bota aí, produção, por favor. Você colocar 5 pessoas vendo esse quadro aí. É o Guernica, do pintor espanhol cubista Pablo Picasso. Todos vocês aqui, cada um vai ter uma percepção diferente desse quadro. Cada um vai achar uma coisa. Por quê? Nós somos diferentes. Cada um vai ter uma perspectiva diferente acerca desse quadro. Quem quiser saber mais desse quadro, me pergunta depois, que eu sei bem a história desse quadro muito triste, quando bombardearam a cidade do Picasso, lá na Espanha. Bom, todos nós somos diferentes. E porque somos diferentes, eu provei para você aqui agora que nós somos diferentes, nós precisamos ser pacientes. Porque somos diferentes e nenhum de nós é igual, isso cria mal-entendidos. E muitas vezes eu vou dizer que na maioria das vezes, não conseguimos entender um ao outro, não sabemos de onde as pessoas estão vindo. Ou como diz a música do Sérgio Brito, queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração.
Nós somos diferentes, nós carregamos sentimentos diferentes, nós não sabemos muitas das vezes de onde a pessoa vem, como a pessoa vem, o que a pessoa traz, e isso cria mal entendidos, problemas nos nossos relacionamentos. Agora eu vou citar o Paulo lá, 1 Coríntios 2,11. Ninguém na verdade pode saber o que a outra pessoa está pensando ou como ela é na realidade, senão a própria pessoa. Nota só a palavra ninguém. Ninguém na verdade pode saber o que a outra pessoa está pensando. Estou lendo na 1 Coríntios 2, verso 11, na tradução da Bíblia Viva. Ninguém na verdade pode saber o que a outra pessoa está pensando. Ninguém pode entender a minha esposa. De repente você pode pensar: pastor, se você tivesse o meu chefe, você também não ia entendê-lo. Responde para você mesmo se você ouviu ou falou alguma das seguintes frases nesses últimos 30 dias. Veja só, se você falou ou ouviu uma dessas frases: eu não entendo o jeito dele agir porque ele faz coisas assim. Ou ele não me entende, ele vive no outro mundo, ele não faz qualquer sentido. Como você pode pensar essas coisas? Ih, meus pais são de outro planeta. Porque eu sempre preciso repetir 480 vezes a mesma coisa para você fazer o certo. Essa eu falei com o Mozazinho essa semana. Por que você não falou comigo? Por que você fica tão insensível? Ou por que você fica tão sensível? Essas frases são comuns para você? Para mim é. Ou para mim são. Eu sei. Vou abrir agora um momento confessionário, né? Porque para limpar minha barra. Eu sei que uma das grandes preocupações da Jaqueline no nosso casamento é a seguinte questão. Eu acho, ela falando para mim, eu acho que você pensa que entende o que eu disse, mas não estou certa de que você está consciente de que o que você ouviu foi o que eu quis dizer. Em outras palavras, isto é uma maneira muito educada e cortês de dizer: está prestando atenção no que eu estou te falando? É difícil, nós temos momentos difíceis, irmãos, momentos pesados, porque nós somos diferentes, e essa diferença traz mau entendimento. Paulo volta a falar isso em 1 Tessalonicenses 5,14: sejam pacientes para com todos. Sejam pacientes para com todos, e todos aqui é o seu chefe, é a sua cunhada, é o seu sogro, é o vizinho barulhento, é o motorista que te deu uma fechada, é o cara do restaurante que não te serviu bem. Sejam pacientes para com todos. Pastor, pelo amor de Deus, o Paulo está aqui meio que fora de si quando escreveu isso. Como é que eu posso ser paciente para com todos? Simples. É muito simples ser paciente para com todos. Basta entender que a razão de sermos impacientes com as pessoas é porque a impaciência vem de mal entendidos. E mal entendidos vem de nossas falsas suposições sobre as pessoas. E nós temos muitas falsas suposições para com as pessoas, muitas mesmo. Vou dar alguns exemplos. Uma falsa suposição que nós temos com as outras pessoas, que palavras significam a mesma coisa para diferentes pessoas. Não é verdade. Existem 5.000 palavras. Vou dar um exemplo aqui que ele me trouxe. As 5.000 palavras mais usadas no idioma inglês tem 14.000 definições diferentes. E algumas dessas palavras têm mais de 100 significações diferentes.
Quando você diz uma coisa e espera que a outra pessoa entenda, não significa que essa pessoa vai entender tudo. Palavras não significam a mesma coisa para diferentes pessoas. E eu não estou falando aqui só na questão da gíria. Segundo, por que que nós temos falsas suposições sobre as pessoas nos entenderem? Que existe apenas um jeito certo de ver as coisas. E geralmente esse jeito certo de ver as coisas é o nosso, nunca são dos outros. E isso não é verdade. Nós vamos descobrir logo numa conversa franca e sincera que isso não é verdade. Existem vários jeitos de se ver as coisas. E é preciso ter muita paciência para você entender isso. Terceiro, porque a gente faz falsas suposições sobre as pessoas, que o meu jeito é sempre o jeito certo de ver as coisas. A gente pensa assim, não ia haver nenhum problema se você ficasse na minha. A gente pensa assim, o meu lado argumentativo é sempre muito claro, o seu é muito confuso, o meu raciocínio é lógico, o seu raciocínio não é lógico. A minha frustração é justificada, a sua é sempre sem motivo. Minha conversa faz todo sentido, mas a sua não. Quarto, falsas suposições sobre as pessoas, que eu posso descobrir os seus motivos. Não, você não pode. As pessoas são motivadas de modo diferente. Eu mesmo nem posso descobrir os meus motivos, porque eu faço o que eu faço, se eu não posso me entender como acho que posso entender os outros. Você não pode. Quantas vezes você fez alguma coisa e ficou com raiva de você mesmo, e ficou frustrado? Poxa vida, se você não consegue com você mesmo, então com os outros a coisa é muito mais difícil. E a Bíblia diz: seja paciente para com todos. E a gente pensa, isto é impossível. Como eu consigo conviver com paciência para com todos? Como eu faço isso? É muito simples, meu querido. Deus manda. E se Ele manda, PT, saudação. Se Deus manda, está mandado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus não diz, eu sugiro que você seja paciente para com todos. Deus diz, faça assim, seja paciente com todos. Por que Deus fala isso, meu querido? Perceba, Deus nunca nos manda fazer algo que a gente não consiga fazer. Deus nunca nos manda fazer algo sem nos mostrar como fazer. A segunda coisa que eu quero falar sobre ser paciente e investir num grande relacionamento é porque as nossas diferenças revelam a nossa singularidade. Como eu já li em 1 Coríntios 2:11, ninguém na verdade pode saber o que a outra pessoa está pensando ou como ela é na realidade, senão a própria pessoa. Volto a citar Tessalonicenses 5,14, sejam pacientes para com todos. Nós não somos cópias, nós não somos feitos em série, nós somos pessoas únicas, nós somos pessoas especiais. Filipenses 2 fala, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, para responder a pergunta e caminhar para o final, como ser mais paciente com as pessoas? Lembre-se, Deus manda, eles são diferentes. E lembre-se, o quanto Deus
tem sido paciente com você. Para você ser mais paciente com as pessoas, lembre-se o quanto Deus tem sido paciente com você, dia após dia, hora após hora, erro após erro. É o que fala 1 Timóteo 1,16. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia para que em mim, o Paulo falando isso, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse o poder de sua paciência. Você nunca vai precisar ser mais paciente com as pessoas do que Deus tem sido com você. Deus me escolheu, foi o que Paulo disse. E Paulo foi um assassino. Paulo participou da morte de Estevão. Paulo era um fariseu fanático. Paulo era de matar mesmo. Paulo disse que Deus o mudou, mostrando para ele a sua paciência ilimitada. Então, meu amado, da próxima vez que você disser para os seus filhos, cresça, lembre-se que Deus quer dizer o mesmo para você. Ou da outra vez que você disser, crianças, depressa, porque vocês estão demorando tanto, lembre-se que Deus quer dizer isso para você muitas e muitas vezes. Porque você não está agindo em desenvolvimento, porque você não está amadurecendo, porque a sua linguagem não está limpa. Essas e tantas outras coisas, Deus está sendo sempre, sempre, sempre paciente com você. Romanos 15:7, Paulo fala, portanto, aceite-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou. Aceite-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo o aceitou. Por isso eu tenho que ser paciente. A razão que eu devo ser paciente, a razão que eu devo aceitar as pessoas, é porque Deus me aceitou. A razão porque eu tenho que ser paciente com as pessoas, é porque Deus é paciente comigo. A razão porque eu tenho de me entender com as pessoas, é porque Deus se entende comigo. Então o ponto de partida é lembrar o quanto Deus tem sido paciente comigo. Segundo, para ser mais paciente, aprenda a ouvir as pessoas. Provérbios 19:11 diz, a sabedoria do homem lhe dá paciência. Provérbios 14:29 diz, o homem paciente dá provas de grande entendimento. E vocês são bons em matemática e vão contar para mim aqui, quantas orelhas nós temos? Quantas bocas nós temos? Então, porque a gente tem que usar mais? As duas orelhas. Graças a Deus que Ele não deu duas bocas. Já pensou? Para falar? Misericórdia! Pronto para ouvir. O homem paciente dá provas de grande entendimento. Preste atenção nessas palavras, sabedoria e entendimento. Se você quer aprender a ser paciente, ou ser mais paciente, o segredo é ter entendimento. A Bíblia diz que a chave da paciência é o entendimento. Quanto mais sabedoria, mais entendimento você tem. Quanto mais entendimento você tenha das pessoas, mais paciência você terá com elas. Em outras palavras, quanto mais você ouvir as pessoas, mais você vai entender as pessoas e mais você vai ter paciência com as pessoas. Então aprenda a ouvir. Não seja daqueles que ouviu a primeira palavra e já começa a falar reclamando, já começa a brigar, já começa a discernir algum juízo. Seja paciente, porque se você não procurar entender as pessoas, não terá paciência com elas de jeito nenhum. Se você não entende as pessoas, não haverá relacionamentos, porque relacionamentos são baseados em entendimento. Se eu não entender você e você não me entender, que tipo de relacionamento nós podemos ter? Esse é um ponto fundamental. Sem entendimento não há relacionamento. Entendimento é o alicerce para os relacionamentos. E mal entendidos destroem relacionamentos.
E você obtém entendimento através da sabedoria, estudando a Bíblia, sabendo o que Deus diz a respeito. Uma das nossas maiores necessidades, amados, é sermos entendidos. Paul Tony, um psiquiatra suíço, disse o seguinte: ninguém pode se desenvolver completamente neste mundo e encontrar uma vida plena sem o sentimento de ser compreendido por pelo menos uma pessoa. Ninguém pode conhecer-se a si mesmo através da introspecção ou na solidão do seu diário pessoal. Antes é através do diálogo que possa ter com outras pessoas. Nós descobrimos quem somos e quem Deus nos fez para ser, e para isso nós precisamos de relacionamentos. Como eu posso entender melhor as pessoas com as quais eu sou impaciente? Entenda elas melhor, e aí eu vou ser mais paciente com elas. Quando eu entender que a pessoa que está me ferindo, está ferindo ela mesma, e entender porque ela está ferindo, isso vai me ajudar a ser mais paciente com ela. Porque é por trás de toda a raiva, a dor. Quando alguém fica zangado com você, se puder, olha por trás dessa raiva, dessa ira, dessa zanga, e veja a sua dor. E aí você vai poder ser mais paciente com ela. Cada um sabe a dor que traz no coração. Veja essa dor, entenda essa pessoa, aí você vai poder ser mais paciente com ela. Ou vocês acham que a Jaqueline está casada comigo 21 anos, né, Jaqueline? Não avalie as pessoas, o que as pessoas fazem ou o que você ouve, até ouvir tudo. Como eu falei, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, o que significa que você deve ouvir 2 vezes mais do que falar. Conta uma historinha para a gente chegar no final. Que um jovem chegou para o Sócrates, não o jogador da seleção que morreu, mas o filósofo lá da Grécia Antiga, chegou para o Sócrates para pedir que ele o ensinasse a ser um orador, alguém que falasse muito bem. E aquele jovem falava sem parar, incessantemente. O Sócrates, já sem paciência nenhuma, coloca a mão tampando a boca do rapaz e fala para ele o seguinte: olha, eu vou te cobrar de você dobrado, porque eu vou ter que ensinar 2 ciências para você. Primeiro, a ciência de segurar a sua língua, e segundo, a ciência de usá-la corretamente. Qual? Porque eu já falei isso, tem gente que quando morrer vai precisar de 2 caixões, né? Um para ele e outro para a língua, porque tem gente que usa a língua demais ao invés de usar os ouvidos. Qual tem sido o seu índice de ouvir? Numa escala de 0 a 10, que nota você se daria como ouvinte? Seja franco, a maioria de nós pensa que é bom ouvinte. Nós podemos escutar bem sem sermos bons ouvintes. Eu li a respeito de uma pessoa que decidiu fazer uma pesquisa não científica acerca do casamento. Então ela quis provar que ninguém ouve nada. Essa pessoa chegou na fila de um zoológico, na entrada do zoológico, deu aquele sorriso bem grande e disse: os jacarés estão soltos. Viu, Jaqueline? Os jacarés estão soltos. E ele disse isso com um sorriso, olhou para trás e agradeceu. Uma senhora disse para ele na mesma hora: ah, você realmente acha isso? Fui eu mesma quem fiz. Entendeu? O cara chega na fila dos zoológicos, que os jacarés estão soltos, fala isso sorrindo de uma maneira toda feliz. As pessoas nem ouviram o que ele falou, prestaram a máxima atenção no sorriso dele. Ele falou uma coisa grave, mas falou de um jeito que estava sorrindo.
Aí a mulher disse que foi ela mesma que fez. Pesquisas mostram que apenas 7% do que você realmente diz é comunicado em palavras. 43% do que você quer dizer se dá através de como você diz. Tom de voz, emissão, o volume, a sua dicção. Os restantes 50% aparecem nas expressões não verbais. Sua expressão facial, seu jeito, seus gestos, sua linguagem corporal. Tem até um livro chamado O Corpo Fala, que o autor diz desse livro, bem interessante. O autor mostra como você entender aquilo que realmente a pessoa quer dizer, ou quer ser, ou quer passar para você, ou é de acordo com como ela está falando, as suas expressões. Então 50% só aparece nas expressões do corpo. É por isso que quando você está telefonando, você é apenas 50% efetivo, porque você não pode ver quando a pessoa está comunicando através do corpo. E se você é como eu, você vai falar no telefone desse jeito assim, né? Você fala assim, né? Você pega e fala. Eu duvido que você fique assim parado no telefone, mas no celular, né? Não fica não. Você está falando, a mão está de um lado para o outro, você muda aqui, fala, vai para um lado, para o outro. É assim que a gente faz. Nossos olhos são tão importantes no ouvir como os nossos ouvidos. Marido, sua esposa já lhe disse: por que você não olha para mim enquanto eu falo com você? Larga essa televisão. Ela acertou em cheio. Os seus olhos são tão importantes quanto os seus ouvidos na comunicação, porque apenas 7% da comunicação está em suas palavras. Você precisa aprender a ouvir. Terceiro, ofereça crédito às pessoas que você ama. Quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Provérbios 12:16, Efésios 4:2. Sejam pacientes uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas uns dos outros, por causa do amor entre vocês. Todas as pessoas têm dias maus. De vez em quando nós ficamos desequilibrados, numa hora do dia, um dia da semana, ou numa semana do mês. Todos nós temos dias maus, e isso é apenas um fato da vida. Às vezes você não quer a mínima aproximação comigo, e vice-versa. Mas a Bíblia diz que devemos fazer concessões aos outros. Todos passamos por dias ruins e ficamos um pouco desequilibrados. Tenha paciência nisso. 4. Trate os outros do jeito que você quer ser tratado. Isso não é novidade. Isso é uma regra áurea. Sempre trate os outros do modo como você quer ser tratado. Isso é fácil de entender, mas é muito difícil de praticar. Filipenses 2:4-5 diz isso. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos outros interesses. Dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Preste atenção nas necessidades dos outros. Concluindo, Romanos 15:7. Aceite-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou. Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esse é o segredo real da paciência. Esse é o ponto. E a partir deste segredo você vai construir grandes relacionamentos em sua vida e não destruí-los com as suas próprias mãos ou com as suas próprias palavras. Não é natural para você ser paciente com todos, e é preciso o poder de Deus em sua vida. Então eu desafio você, nessa semana, no seu trabalho, na escola, na fila do banco, na sua casa, você vai se defrontar com situações de confronto, e Deus ordena, Deus manda: seja paciente com todos, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na fila do banco, no trânsito, onde for. E como você pode ser paciente com todos? O que diz Filipenses 2:5:
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu vivo lembrando isso quando eu estou dirigindo. Será que Jesus ia dar a fechada de volta no cara que me fechou? Será que Jesus ia botar o braço para fora e fazer assim para o cara? Isso quando alguém faz assim, né? Não faz um sinal feio. Será que Jesus ia dar um jeitinho de furar a fila do banco? Será que Jesus ia responder mal ao patrão? Ou será que Jesus ia responder mal ao empregado? Será que Jesus ia... Esse é o poder da paciência. Em vez de dizer, Deus, em vez de mudar aquelas pessoas que me irritam, diga, Deus, comece a me mudar. Comece a me mudar. Sejam pacientes uns para com os outros. O amor é paciente. Feche teus olhos. Vamos orar, encerrando o culto. E também, para que Deus possa mover o seu coração nessa semana. E provavelmente você não vai lembrar da maioria daquilo que eu falei aqui, se bem que amanhã de tarde a mensagem já está lá no meu canal do YouTube, você pode ouvir quantas vezes quiser. Mas o que vai mudar realmente você para investir em grandes relacionamentos é o que você vai decidir fazer quando sair daqui. Então, convido você, eu desafio você a mudar e dizer para si próprio, eu vou ser paciente. Eu vou entender o outro. Eu vou ouvir o outro. Eu vou ser paciente.